Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e vamos continuar o nosso estudo do direito administrativo. Mais precisamente, estamos na Lei 8.112 de 1990. Bom, na última aula falávamos das formas de provimento. Na realidade, só mencionamos quais são estas formas. Então repare, comentávamos que as formas de provimento formam o nosso mnemônico REI. Repare no RECO. Temos a reintegração, reversão, promoção, aproveitamento, readaptação, nomeação e, por fim, a recondução. Neste vídeo, concentraremos os nossos esforços na nomeação. As outras formas de provimento analisaremos num vídeo seguinte. Maravilha? Então, vamos lá, partindo para a nossa nomeação. Só antes disso, aquele recado clássico para fortalecer a firma, pessoal. Deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, que desta forma vocês estão ajudando significativamente o canal e, é claro, o nosso trabalho por aqui. Mas vamos lá, conteúdo na tela, bora que bora. Quando falamos de nomeação, temos que ela é a única forma de provimento originária. E é originária justamente porque, através dela, conseguiremos estabelecer um vínculo, uma relação inaugural, entre o aprovado no concurso público e a administração pública, ok? Todas as outras formas de provimento, que vimos no mnemônico REI, repare no RECO, são derivadas, com exceção da nomeação. Bom, esta nomeação, que basicamente é o seguinte, é um ato formal em que a administração pública ela sinaliza positivamente ao aprovado no concurso público que quer contar com o seu trabalho. Ele foi aprovado, existe um cargo público que está precisando de mão de obra e a administração, através da nomeação no Diário Oficial, vai chamar aquele aprovado no concurso, ok? Então perceba, esta nomeação ela pode acontecer para dois cargos, cargos em comissão e também os cargos efetivos. Cargos efetivos é mais intuitivo, né? Agora, cuidado, também teremos nomeação para os cargos em comissão. Cargo em comissão são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração. Ou seja, a autoridade competente, ela chama e exonera a pessoa a hora que bem entender, ok? Não existe aqui uma necessidade de aprovação em concurso público. Em relação ao cargo em comissão, a Lei 8.112 ela dispõe o seguinte: quem foi nomeado para um cargo em comissão, pode ou não exercer também um cargo de confiança. E a resposta é positiva. O camarada pode estar num cargo em comissão e também num cargo de confiança. Mas cuidado, pessoal, isso vai ocorrer de modo interino, de forma transitória, portanto, ok? Não pode ser de forma definitiva. Além disso, precisará também o nosso servidor optar pela remuneração. Então, ele trabalha por dois, num cargo em comissão e num cargo de confiança, mas receberá apenas uma remuneração. Além disso, o desempenho no cargo de confiança precisa ocorrer de modo passageiro, transitório, interinamente, ok? Agora, quando falamos do cargo efetivo, é aquele que estamos habituados, né? Inclusive, neste momento, estudamos para a nossa aprovação. Bom, o cargo efetivo é aquele que exige efetivamente a aprovação num concurso público. E este concurso público, ele terá validade de até 2 anos. Então, a primeira característica do concurso é que ele possui validade de até 2 anos. Em relação à possibilidade de prorrogação, ela existe. O concurso público ele poderá ser prorrogado por uma vez num único período. Vamos explicar melhor. Suponhamos que o concurso X aqui, ele teve a validade inicial de 2 anos, tá? Ele pode ser prorrogado? E a resposta é positiva. Pode sim, mas sempre respeitado igual período. Ou seja, este período inicial ele deve ser replicado aqui. Se tivermos 2 anos na validade inicial, a prorrogação deve obedecer outros 2 anos, ok? Se o período inicial foi de 1 ano, cabe uma prorrogação de 1 ano.
e assim por diante. 10 meses, prorrogável por outros 10 meses, beleza? Cabe uma prorrogação sempre em igual período. Uma outra situação, também relacionada aos concursos, que a Lei 8.112 traz, é a seguinte: existe a possibilidade ou não de que tenhamos um novo concurso se o concurso anterior possui ainda candidatos aprovados. Eu até coloquei aqui, ó, um novo concurso com candidato aprovado no concurso anterior é possível ou não. Segundo a Lei 8.112, isso não é permitido. A situação é a seguinte, pessoal. Suponhamos que o órgão 1 aqui, ele realizou determinado concurso, tá? E este concurso foi feito em 2022 e tem validade de 2 anos. Foram aprovados aqui o nosso amigo A, B e C. O A, ele já teve a sua nomeação. B e C ainda não, ok? Vamos supor que este mesmo órgão 1, ele resolva em 2023, tá? Então, em 2023, perceba, o concurso anterior, ele ainda está válido, ele tinha um prazo de validade de 2 anos. O órgão 1, ele resolva fazer, então, um novo concurso público. E neste concurso público, vamos ter outros aprovados, A, B, C, enfim, por aí vai, né? O que queremos saber aqui é se isso é ou não possível realizar este novo concurso, sendo que temos aqui candidatos ainda aprovados em concurso anterior. Então, a 8.112, ela proíbe. Agora, a nossa Constituição, ela diz que isso é possível. Este concurso poderia ser realizado. Porém, estes aprovados no concurso anterior, neste concurso 1, eles precisariam ter preferência em relação aos aprovados no segundo concurso, tá? Mas vamos levar para a nossa prova, se a questão perguntar de acordo com a Lei 8.112, que é vedado. Não existe essa possibilidade para a Lei 8.112, apenas para a nossa Constituição, ok? Então, recado final, não podemos ter, segundo a Lei 8.112, um novo concurso público se ainda tivermos candidatos aprovados em concurso anterior. Maravilha? Seguindo mais um pouco, vamos identificar agora o seguinte: o nosso camarada aprovado num concurso público, com a sua nomeação publicada no Diário Oficial, ele se torna automaticamente um servidor ou não? E a resposta é negativa, galera. A investidura, ou seja, o nosso camarada efetivamente terá uma ligação com a administração pública e se tornará um servidor público, apenas, cuidado aqui, apenas com a posse, não é com a nomeação. As provas costumam colocar que é com a nomeação ou ainda com a entrada em exercício que o camarada se torna servidor público. Não, este superpoder acontece com a posse. Portanto, é com a posse que o camarada realmente, ele se torna um servidor. Então, vamos colocar a nossa posse. Relembrando, pessoal, é neste momento da posse, quando o camarada é empossado, que ele se torna um servidor público. A posse acontecerá com a assinatura do termo de posse. No momento que o servidor assina o termo de posse, ele estará ciente e concordando com seus deveres, responsabilidades e também direito. Além disso, a posse pode ocorrer através de procuração específica. Cuidado, que as questões gostam muito deste ponto, tá? Então, o servidor, ele pode mandar uma outra pessoa representá-lo no ato da posse, ok? Isso desde que esteja munido de procuração. Maravilha? Além disso, na posse, o servidor ele deve apresentar uma declaração de bens e valores que possui. Além disso, se exerce outro cargo, emprego ou função e também comprovar que está apto física e mentalmente. Maravilha? E claro, essa posse, ela possui um prazo. Ou seja, o servidor, ele terá que tomar posse, ele deve ser empossado em até, cuidado com este prazo, rapaziada, em até 30 dias do ato de provimento. 30 dias da nomeação. Então, teríamos o seguinte aqui, ó. A nomeação aconteceu aqui, o nosso amigo, aprovado em concurso público, que ainda não é servidor, cuidado com isso, ele terá que tomar posse em até 30 dias da nomeação.
Então, a sua posse deve acontecer até 30 dias da nomeação, ok? Agora, se ele não tomar posse, neste período aqui, ele não for empossado, teremos, claro, uma consequência. E a consequência é a seguinte: a sua nomeação, ela torna-se sem efeito. Cuidado, rapaziada. As provas gostam de colocar que a sua nomeação será revogada, nada disso. Que o camarada será exonerado, não, porque vimos que ele ainda não é um servidor. Então, aqui teremos que a nomeação será tornada sem efeito. Ou seja, uma outra pessoa aprovada no concurso será chamada em seu lugar, ok? Agora vamos imaginar o seguinte: o nosso amigo, que foi aprovado num concurso público, ele respeitou o prazo de 30 dias e foi empossado. Perceba só, a partir do momento que ele toma posse, ele precisa iniciar a atividade, entrar em exercício. Aqui temos que ele vai efetivamente colocar a mão na massa, né? Começar o seu trabalho. Então vamos falar um pouquinho do exercício. Bom, o exercício é o efetivo desempenho do cargo público ou da função de confiança. E também possuímos aqui um prazo, tá? Este prazo ele será agora de 15 dias e contado da posse. Teremos aqui 15 dias a partir da posse para que o servidor ele entre em exercício. Recapitulando, pessoal, o nosso amigo foi aprovado num concurso público e a sua nomeação saiu no Diário Oficial. Ele terá um prazo de até 30 dias para tomar posse. Suponhamos que ele foi empossado dentro deste prazo. Ele precisará, então, entrar em exercício. Para entrar em exercício, o seu prazo é de 15 dias e vamos contar da posse, tá? Agora perceba, se ele não entrar em exercício em 15 dias, ele foi empossado, então aqui ó, se tornou um servidor público, mas não entrou em exercício. Bom, neste caso, como ele já é um servidor público, teremos então que ele será exonerado. Cuidado, olha a diferença. Se ele não tomar posse em 30 dias, ele ainda não é um servidor. Por isso, a sua nomeação será tornada sem efeito. Agora, se ele já tomou posse, portanto é um servidor público, se ele não entrar em exercício em 15 dias, aqui sim ele será exonerado, beleza? Então vamos registrar esta informação. Se o prazo de 15 dias não for observado, ou seja, o servidor não entrou em exercício, teremos a sua exoneração, ok? Seguindo mais um pouco, vamos analisar agora uma outra situação. Pode acontecer o seguinte: o servidor, que o servidor seja removido, redistribuído, cedido ou até mesmo posto em exercício em outro município, numa outra localidade. Vamos imaginar que a sede de determinado órgão mudou de local, tá? Perceba, o servidor ele precisará de um tempo para fazer os ajustes necessários, ter ali a sua adaptação, né? E diz a Lei 8.112 o seguinte: o prazo para isso, para que ele faça todos os ajustes necessários, é de no mínimo 10 dias e no máximo 30 dias. Após estes prazos, ele precisará voltar a exercer sua atividade. Então, repetindo, servidor removido, redistribuído, cedido ou ainda posto em exercício numa outra localidade, ele tem um prazo mínimo de 10 e o prazo máximo de 30 dias para voltar para desempenhar novamente as suas atividades. Um outro ponto importante é o estágio probatório. E aqui temos o seguinte: é com a efetiva entrada em exercício que temos início ao estágio probatório. Pessoal, estágio probatório é um período de testes que a administração vai avaliar se você tem aptidão ou não para exercer aquele cargo. O prazo do estágio probatório é de 3 anos. Cuidado que a Lei 8.112 ela fala de um outro prazo, mas este dispositivo está superado, tá? Temos o prazo de 3 anos ou 36 meses. Existe aqui uma polêmica, né? Mas as provas geralmente cobram 3 anos. Então, o prazo do estágio probatório é de 3 anos. Durante o estágio probatório, o servidor ele pode ser aprovado ou reprovado, inabilitado, portanto, neste estágio, neste, entre aspas, teste. Bom, o estágio probatório, para que o servidor ele seja aprovado, ele deve se comportar como um padre. Como assim?
ele deve ter produtividade, assiduidade, disciplina, responsabilidade e, por fim, iniciativa. Então perceba, neste estágio, nestes 3 anos, serão avaliadas a produtividade, assiduidade, disciplina, se o servidor é responsável e se possui iniciativa. E ao final deste estágio probatório, poderemos ter um servidor aprovado ou reprovado. Se ele for aprovado, chegamos à tão sonhada estabilidade. A partir deste momento, o servidor se torna estável. Agora, se ele for reprovado, temos 2 caminhos possíveis. O primeiro, se este servidor ele já era estável antes, ou seja, ele ocupava determinado cargo, neste caso, o nosso servidor que já era estável, ele será reconduzido ao cargo que anteriormente ocupava. Cuidado, as provas aqui colocam que ele será reintegrado. Nada disso, ele será reconduzido, beleza? E a outra situação é daquele camarada que foi reprovado no estágio probatório, ficou inabilitado, mas não tinha nenhuma estabilidade. Bom, neste caso, ele será exonerado. Beleza, pessoal? E só para encerrar este ponto de estabilidade, vamos ver aqui uma situação. Seguinte, todo mundo quer a tão sonhada estabilidade. Mas cuidado, pessoal. Esta estabilidade, ela não garante um cheque em branco. Você não pode fazer tudo e não ser penalizado por isso, tá? Não é porque você é estável que eventualmente não poderá perder o cargo. Portanto, temos a seguinte situação. O servidor, mesmo estável, ele pode perder o cargo nestas situações: processo administrativo disciplinar, excesso de despesas, que é quando a administração ela faz um corte de despesas, né? Está enfrentando um momento difícil, é raro, mas pode acontecer. Também via sentença judicial, mas cuidado com o trânsito em julgado. STJ é trânsito em julgado. Isso significa que não cabe mais recurso naquele processo. E por fim, temos a avaliação periódica de desempenho. Se liga só, pessoal. O servidor que é estável, se ele perder o cargo, a sua consciência pesa. Ou seja, é possível o estável perder o cargo mediante um processo administrativo disciplinar, excesso de despesas, sentença judicial com trânsito em julgado e avaliação periódica de desempenho. Temos aqui estas situações previstas na Lei 8.112 e também na Constituição Federal. Maravilha? E para encerrar este nosso primeiro slide, outras 2 informações. A primeira delas é a seguinte: o servidor que está no estágio probatório, ele não poderá usufruir de algumas licenças. São 3 na realidade. Servidor em estágio probatório, ele não pode exercer mandato classista, não pode também exercer a licença para tratar de assuntos particulares e nem de capacitação. Então, memorize: servidor em estágio probatório, ele não pode gozar das seguintes licenças: mandato classista, tratar de assuntos particulares e capacitação. Temos o nosso mnemônico matraca, tá? Mandato classista, tratar de assuntos particulares e capacitação. Estas licenças são proibidas. E por fim, a última informação é a seguinte: mesmo no estágio probatório, o servidor ele pode exercer outro cargo de comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento. Então ele pode exercer qualquer cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento. Bacana? Beleza? E antes de entrar nas questões, vamos sintetizar estas ideias num fluxograma. Então, estamos vendo as formas de provimento, mais especificamente a nossa nomeação. Estamos entre os artigos 9º ao artigo 22 da Lei 8.112 de 90. Vimos o seguinte: a nomeação será publicada no Diário Oficial. Além da nomeação, temos outras etapas: a posse, o exercício e a tão sonhada estabilidade. Cada uma destas etapas possui um prazo próprio e algumas características. Perceba só, entre a nomeação e a posse, temos um prazo de 30 dias. Então, neste lapso temporal de 30 dias, aquele aprovado em concurso público e que foi nomeado precisa ser empossado, tomar posse. Se ele não tomar posse, teremos que a sua nomeação será tornada sem efeito, ou seja, uma nova pessoa, um outro aprovado,
será nomeado em seu lugar, tá? Agora vamos imaginar que ele tomou posse nestes 30 dias. Dentro do prazo de 30 dias, foi empossado. Neste momento, temos então o servidor público. É aqui que nasce o nosso servidor. Então, se ele é um servidor público, teremos que essa posse acontecerá com a assinatura do termo de posse. Nesta assinatura, ele estará ciente dos seus direitos, deveres e também responsabilidades. Precisará apresentar uma declaração de bens e valores que possui e também uma declaração de cargo, emprego ou função que eventualmente ocupe, tá? E é possível que essa posse seja realizada através de uma procuração específica. Bom, após a posse, toda essa solenidade, o nosso agora servidor, ele precisa entrar em exercício. Temos aqui um outro prazo. O servidor, ele terá 15 dias para sua entrada em exercício, para colocar a mão na massa. Se ele não entrar em exercício em 15 dias, perceba, agora ele é servidor, então terá uma consequência. Ele será exonerado, ok, pessoal? Mas vamos imaginar que ele entrou em exercício neste prazo de 15 dias. Então, o estágio probatório, ele é iniciado. Este estágio probatório terá duração de 3 anos e o nosso servidor será avaliado em relação à produtividade, assiduidade, disciplina, responsabilidade e também iniciativa. Portanto, o servidor, ele precisa ser um padre, produtivo, assíduo, disciplinado, responsável e ter também iniciativa. Após o estágio probatório, o servidor ele pode ser aprovado ou reprovado no estágio probatório. Se ele for inabilitado no estágio probatório, temos duas situações. Se ele já era estável, por exemplo, ocupava um outro cargo e tinha lá a estabilidade, ele será reconduzido ao cargo de origem. Cuidado que as provas colocam reintegrado, não mesmo. Ele será reconduzido. Por outro lado, este servidor inabilitado no estágio probatório pode não ter estabilidade. Nesta situação, ele será exonerado do cargo, ok? Agora, se o nosso servidor ele passou, foi aprovado no estágio probatório, ele terá direito, finalmente, à tão sonhada estabilidade. Mas muito cuidado, mesmo estável, o servidor pode perder o seu cargo em 4 situações. São elas: processo administrativo disciplinar, excesso de gastos, sentença judicial com trânsito em julgado e avaliação periódica de desempenho. Lembre do mnemônico. O servidor público, se perder o cargo, que sendo estável, a sua consciência pesa. Processo administrativo disciplinar, excesso de gastos, sentença judicial com trânsito em julgado e avaliação periódica de desempenho. Então, agora sim podemos resolver questões. Bora lá. Questão de número 1. Eu peço para que pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos. E o gabarito por aqui é o erro. Questão incorreta, portanto. Falei na parte teórica o seguinte, pessoal. Vamos para a parte do mapa mental que nos interessa, tá? Inabilitação em estágio probatório. O servidor que ele não for aprovado no estágio probatório, 2 consequências podem acontecer. A primeira, se ele já era estável em um outro cargo, teremos que ele será reconduzido. Cuidado, ele não será reintegrado. E a questão diz que ele será reintegrado. Nada disso, o nosso amigo Guilherme deve ser reconduzido. Isso porque ele já possuía estabilidade, ele já era estável em um outro cargo, beleza? Ele foi reprovado no novo estágio probatório, então nesta situação específica, como já possui estabilidade, ele deve ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Assim, o gabarito desta questão é o erro. Seguindo mais um pouco, questão de número 2, pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro. Este item está incorreto, portanto. Vimos na parte teórica que a nomeação ela acontecerá para os cargos em comissão e também efetivos. Apenas os cargos efetivos possuem concurso público. Nos cargos em comissão, falamos que eles são de livre nomeação e exoneração.
Assim, não precisam de concurso público, beleza? Então perceba, o enunciado diz que a nomeação poderá se dar tanto em caráter efetivo, legal, quanto em cargo em comissão. Até aqui está correto. Dependendo ambos os casos, ou seja, está falando que tanto no cargo efetivo como no cargo em comissão é necessária a prévia habilitação em concurso. Nada disso. Apenas os cargos efetivos, eles exigem concurso. Maravilha? Então, o item está incorreto e assim vamos para a questão de número 3. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a incorreção. Falamos na parte teórica que aquele que foi nomeado em um cargo em comissão, ele poderá exercer também um cargo de confiança, mas para isso precisamos que seja de modo interino e ele opte por uma das remunerações. Então, de forma transitória, é sim possível exercer um cargo em comissão e também um cargo de confiança. Perceba, a questão diz o seguinte: o servidor ocupante de cargo em comissão não poderá ser nomeado para outro cargo de confiança, nem mesmo interinamente. Nada disso. De forma interina e optando pela remuneração, ele pode sim. É por isso que a questão está incorreta, porque diz que este servidor comissionado, ele não pode ser nomeado para outro cargo de confiança. Pode, sim, senhor. Avançando mais um pouco, questão de número 4 agora. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a letra B de bola. O servidor deverá ser exonerado. Vamos ver a nossa linha do tempo. Falamos o seguinte: aquele aprovado em concurso público, ele será nomeado, né? O seu nome será publicado no Diário Oficial e teremos a sua nomeação. Após a nomeação, ele deve tomar posse, ser empossado em 30 dias. E após a posse, precisa nos 15 dias seguintes entrar em exercício. Vamos ver o nosso caso concreto. Fala o seguinte: o camarada ele foi aprovado em um concurso, se chama Carlos, né? E ele foi nomeado no dia 6/11 de 2017. Então, temos a sua nomeação no dia 6/11 de 2017. A questão diz o seguinte: ele tomou posse no dia 21 do mesmo mês. Então, perceba, ele tinha 30 dias para tomar posse, mas não esperou esgotar o prazo. No 21º dia daquele mês, ele tomou posse. Beleza? Bacana? Até aqui, não temos nenhum problema. Vamos continuar. 30 dias depois que ele tomou posse, né? Carlos se apresentou para entrar em exercício. Opa, opa, opa. Aqui está falando 30 dias depois de sua posse. Não pode, pessoal. Após a posse, ele deve entrar em exercício em, no máximo, 15 dias. Então, assim, como o servidor não observou o prazo de 15 dias, ele entrou em exercício apenas 30 dias depois da posse, 30 dias não pode, ele deverá ser exonerado. Maravilha? Então, gabarito, letra B de bola. Vamos avançar para a questão de número 5, a nossa última questão. Pausem o vídeo e já voltamos, pessoal. E este item está correto. Eu vou utilizá-lo para fazer uma orientação e observação por aqui. Vamos lá. Estamos diante da possibilidade de perda do cargo do servidor estável. E o enunciado pede de acordo com a Lei 8.112. Na parte teórica, falamos o seguinte: servidor estável pode sim perder o cargo em 4 situações: processo administrativo disciplinar, excesso de gastos, sentença judicial com trânsito em julgado e avaliação periódica de desempenho. Agora um detalhe: estes casos, os 4, estão previstos na nossa Constituição Federal, beleza? Então perceba só, a Constituição Federal traz estas 4 possibilidades. A Lei 8.112, ela elenca este primeiro caso e também este terceiro. Então, para a Lei 8.112, temos o seguinte: são hipóteses de perda do cargo pelo servidor estável o nosso PAD,
processo administrativo disciplinar e também a sentença judicial com trânsito em julgado. Com trânsito em julgado. Foi justamente o que o enunciado falou, né? Perceba, segundo a Lei 8.112, temos que o servidor público estável poderá perder o seu cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado legal ou processo administrativo disciplinar, o nosso PAD. Exatamente, o item está correto, portanto. Então, para a prova, leve o seguinte, pessoal. Se o enunciado ele pedir de acordo com a Lei 8.112, o servidor estável pode perder o cargo em duas situações. Temos o nosso PAD, processo administrativo disciplinar, e também a sentença judicial com trânsito em julgado. Agora, se fizer menção à Constituição, então aqui ó, a CF, temos 4 possibilidades. Daí entra o nosso mnemônico PESA aqui, tá? Ou seja, o servidor estável, de acordo com a Constituição, ele pode perder o cargo através de processo administrativo disciplinar, excesso de gastos, sentença judicial com trânsito em julgado e também avaliação periódica de desempenho. Perceba, processo administrativo disciplinar e sentença judicial com trânsito em julgado, temos estas hipóteses também na Lei 8.112. Maravilha? Então é isso, assim encerramos este vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa um like, se inscreva no canal, que sempre ajuda demais mesmo. Vamos ficando por aqui e em breve voltamos com mais vídeos e novos conteúdos. Desejo a vocês bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!